do sol. Então a gente vai começar agora na parte nova, que seria não perca a sua liberdade. A gente viu que o prólogo dos mandamentos é o quê? Fala sobre liberdade, sobre como Deus libertou o seu povo. Não somente libertou do Egito, mas também a nós. Jesus Cristo nos libertou do quê? Da escravidão do pecado, da escravidão desses desejos impuros. Então, os mandamentos de Deus nos mantêm em liberdade. Esse é o grande foco que a gente tem trazido aqui vez e outra. É liberdade, é a lei da liberdade, a lei perfeita, que nos mantém livres, não mais escravos do pecado. Essa é a liberdade que nos foi concedida. Então, não adorar os outros deuses, guardar o domingo, respeitar as autoridades, honrar pai e mãe, a vida, não matarás, o casamento, a propriedade privada, tudo isso, a verdade, a santidade da verdade, como a gente viu no 9º mandamento, tudo isso nos mantém em liberdade, não mais escravos, mais livres. Da mesma forma, quando a gente aponta o nosso desejo para as coisas que não nos são livres, o que a gente está fazendo? A gente está voltando para a escravidão. A gente está deixando os nossos desejos nos escravizar, o desejo pelo pecado, pela perdição. Então, o desejo para as coisas que não temos nos leva para a escravidão. A gente pode lutar para melhorar algumas coisas da nossa vida, sem dúvida nenhuma. A gente pode desejar prosperidade, a gente pode desejar um trabalho melhor, mas o que a gente tem que buscar em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. E confiar que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Certo? Esse é sempre o nosso objetivo. Debaixo disso, a gente tem formas lícitas de apontar o nosso desejo, formas de realmente ter um desejo bom. Então, a gente passa por uma parte que fala sobre propaganda e jogos de azar. Então, como isso se encaixa nesse mandamento, que talvez é um pouco óbvio. Então, além do diabo, o que o diabo fazia? Ele sempre nos instigava a fazer o quê? A desejar o mal. Esse é um dos papéis, algo que o diabo faz com maestria, nos instiga a desejar o que não temos e o que não somos. O que ele fez com Adão e Eva? Instigou-os. Não é isso que Deus falou. Primeiro distorceu as palavras de Deus. Não, Deus não quer fazer isso porque vocês serão iguais a Deus. Essa árvore, então, esse fruto é desejável para o conhecimento do bem e do mal. Então ele citou isso, mas não somente o diabo faz isso. Quem mais faz isso? Os homens. Qual que é um dos meios principais ou mais abrangentes que o homem faz isso hoje em dia? Propaganda. Então o que as propagandas fazem aí para nós? Nos estimulam a desejar o que nós não precisamos, o que nós não temos e não precisamos, e não faz falta nenhuma, e muitas vezes nos instiga a buscar aquilo lá. Então, propaganda busca influenciar o nosso comportamento. Certo? Esse é o objetivo da propaganda, para que a gente possa consumir os bens e serviços que ela oferece. E não apenas mostrar que estão disponíveis, mas busca nos instigar a desejá-los. É diferente, mostrar que existem esses serviços, esses bens, essas coisas que vocês podem comprar. Estão disponíveis, ligue para tal lugar. Não é só isso que ele faz, ele instiga a desejar aquilo lá, mesmo que você não precise. Tem toda uma ciência por trás disso. É muito estudado como influenciar o nosso comportamento. E as pessoas que sabem fazer isso ganham muito dinheiro fazendo propaganda. Então a propaganda em si ela não é ruim, mas ela pode ser feita, e ela é feita de uma forma bem ruim, certo? Então ela, em si, pode simplesmente vender um produto. Afinal, quem tem um bom produto tem o direito de fazer a propaganda de que ele é um bom produto, de vender esse produto. Isso em si não é mal. O que nós somos contra, em questão de propaganda, é o que o autor chama de persuasores ocultos, que tiram proveito de todo tipo de necessidade e instinto humano. Que usam essa nossa natureza para instigar e com que apontemos o desejo para o que é errado. Então, propaganda é um dos meios pelo qual nós somos instigados a cobiçar. Então, cobiçamos o que nós não temos e não precisamos porque são feitas para isso. Certo? E a questão é que não há um problema moral apenas naqueles que criam essas propagandas. Certo? Quem dá ouvido a elas também. Então não é só culpar aqueles que estão fazendo a propaganda. Nós que estamos vendo a propaganda, dando ouvidos e cedendo àquela propaganda,
nós também somos culpados. Isso revela também o nosso caráter. Mostra quem nós somos. Então o problema não é só quem faz, é quem ouve e cede aquilo. Ele coloca que o consumidor é o rei. Então o consumidor que está lá vendo aquela propaganda e consumindo os bens e serviços, ele é o rei. O propagandista é o bobo da corte, certo? Que faz aquilo que agrada o rei. E o bobo da corte apenas vive por causa da permissão do rei. Por que tem as propagandas da forma que existem hoje em dia? Porque os consumidores permitem. Porque nós damos ouvido às propagandas dessa forma e consumimos, e nosso comportamento é mudado por causa delas. Então o problema moral não é principalmente no propagandista, mas em nós. Se a nossa sociedade, se nós como cultura mudarmos isso, evangelizarmos até não poder mais, esse tipo de propaganda morreria. Não seria um ofício tão bem remunerado como é hoje em dia. Certo? Porque o problema está no ser humano. No coração do homem, né? De onde brotam todos esses desejos impuros. Então a mesma coisa de falar, foi o diabo que me fez fazer. Ou foi o propagandista que me fez consumir e entrar numa dívida absurda. Não, a culpa é de quem? Principalmente. A responsabilidade é sua, do seu coração, que você tem que guardar, porque do coração procedem o quê? As fontes da vida, todos os males. Então guarda o teu coração. Acima de tudo, guarda o teu coração. O remédio para as propagandas, então, enganosas, não é eliminá-las. O remédio principal, aquele que é efetivo de fato, é um estilo de vida o quê? Piedoso, cristão. Se nós realmente entendemos os 10 mandamentos, realmente entendemos quem é Deus, realmente entendemos quem somos nós, como nós devemos andar nesse mundo, propaganda nenhuma vai alterar o nosso comportamento. Porque a nossa prioridade é agradar quem? A nossa carne ou a Deus? Então, o problema da propaganda principal somos nós, não é o propagandista. Então, precisamos entender que a vida é mais do que consumir. O que Jesus falou? Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. A alma é mais importante que esse corpo. Esse corpo terreno aqui que vai ser destruído. Depois, terreno assim, esse corpo caído, né? Depois receberemos um corpo glorificado. Então, nós estamos falando aquele dualismo, que a alma é superior ao corpo. Mas que a eternidade é muito mais importante do que o temporário, do que essa vida aqui agora, antes do fim dos tempos. Então, devemos dominar os nossos desejos. É como Caim não fez, nós precisamos dominar os nossos desejos para não sermos influenciados pelo mundo, seja pelo diabo, seja por quem for, pelo mundo, por nós mesmos, nós precisamos dominar os nossos desejos. E nesse ponto entra que, se nem toda propaganda é errada, e jogos de azar? Tem como falar que jogos de azar pode ser lícito? Ou não? Afinal, o que é um jogo de azar? É azar. Como é que pode cristãos fazerem isso? O que motiva alguém a ter toda a probabilidade contra colocar seu dinheiro, seus recursos, seu trabalho para tentar o quê? Agradar a Deus? Ou buscar riquezas de forma fácil? Então, jogos de azar é basicamente cobiça. É esse mandamento direto. Jogos que apelam para a ganância, que são motivados por causa da ganância do homem. Prêmios gigantes. Confrontam diretamente esse 10º mandamento. Então, jogos de azar, não existe espaço na vida cristã para isso. Então, entreter por causa de elementos surpresa, a gente tratou isso antes, não é um problema. Então, jogar jogos de tabuleiro com dado que tem esse elemento surpresa, sorte, por assim dizer, não é errado em si. O problema é quando a gente está usando esses elementos de sorte para tentar ganhar uma vida fácil, onde, na verdade, você vai perder todo o seu dinheiro. Uma pessoa talvez ganhe, mas milhares e milhares perdem o seu dinheiro. Então, não necessariamente esses jogos que existem sorte estimulam a cobiça, mas jogos de azar, eles são feitos por causa da cobiça, estimular a cobiça. E tem um ponto também interessante, é que a gente tem que tomar cuidado com o consumismo que é estimulado por prêmios. Isso se encaixa um pouco nisso. Afinal, eu não preciso gastar R$200 no shopping, mas se eu gastar R$200 no shopping, eu posso concorrer a uma BMW, a um carro gigante. Então, eu estou gastando o que eu não preciso, não estou gerenciando bem o meu dinheiro para poder ter a chance de ganhar um carro. Qual que é a diferença disso para um jogo de azar?
Talvez é um pouquinho melhor porque você ainda pega alguma coisa, mas não era o que você precisava. É errado igual, é imoral igual. Então, cuidado quando o consumismo que a gente está fazendo é estimulado pela cobiça. Certo? Esses prêmios que se oferecem, nada contra você gastar porque você precisa e ganhar um prêmio. Isso não tem nenhum problema. Agora, o que te estimulou a fazer aquele consumo? Porque é algo que você precisava, que seria útil, que seria benéfico de alguma forma, ou simplesmente porque você queria ganhar algo valioso? E por isso está gastando o seu dinheiro, administrando mal o seu dinheiro, que a gente viu sobre não furtarás, né? Por que a gente tem que administrar, sermos bons mordomos com o nosso dinheiro? Porque ele não é nosso. Então a gente tem que trabalhar, a gente não tem mais que sermos, não devemos mais ser vagabundos, ociosos, mas trabalhar para ter com que comer e também para ajudar o próximo. Porque tudo que nós temos, na verdade, é de quem? Toda a terra e tudo que nela há e todos que nela habitam pertencem ao Senhor. Então devemos administrar nossos bens para o benefício daquele que é o dono, não para o nosso benefício. Então todos esses consumos assim, errados também. Então cuidado com isso, com que por que vocês estão consumindo e gastando o seu dinheiro. O que está motivando, o que nos motiva a gastar o nosso dinheiro? Cobiça? Ou não? Certo? Então possuir bens, como a gente já falou várias vezes, não é errado. O problema é quando a gente deseja eles. Deseja ter aquilo, mesmo que Deus, na sua santa providência, não nos proporcionou aquilo. Então, ter os bens, como Abraão foi rico, como vários patriarcas e figuras, personagens bíblicos foram ricos, não é um problema em si. O problema é quando a nossa vida está voltada, o nosso desejo está voltado para buscar esses bens e não ao reino em primeiro lugar, e a justiça de Deus em primeiro lugar. Portanto, a gente tem que fugir de qualquer atividade que incentiva nossos desejos, como jogos de azar, como promoções por consumo e tudo mais. Porque a nossa vida não é consumir. A nossa vida, podemos ser abençoados por Deus, mas a nossa vida não está na fragilidade das riquezas. Como Paulo exorta, fala para os ricos, não confiem na insegurança, na fragilidade das riquezas. Não é ela que vai manter a sua segurança quando chegar o dia mau. E quando chegar o dia do juízo, o grande e glorioso dia do nosso Senhor. Certo? Então confiem em quê? Em Deus, em Jesus Cristo, e vivam para Ele. Ele é a nossa segurança. Certo? Tudo bem até aí? Então tem outro ponto que ele fala dessa autárcia, o bom desejo. Afinal, o mandamento não cobiçarás não condena qualquer tipo de desejo. Afinal, nós podemos desejar. Desejamos o quê? Nós podemos desejar o bem para os outros. Nós podemos desejar o bem para os que nos amam. Nós podemos desejar muitas coisas que não vai contra esse mandamento. Então, o cristianismo não é a favor de uma completa supressão de todo e qualquer desejo, como muitas religiões por aí são. Onde nós nos desligamos desse mundo, de todos esses bens materiais. O cristianismo não é isso. Nós podemos, sim, desejar coisas. A liberdade, céu, por exemplo, seria um completo afastamento dos estímulos externos e paixões internas, dizendo muitas religiões por aí. O nosso céu não é isso. Nosso céu não é desligado das coisas materiais. Nosso céu não é, por exemplo, sem o corpo. Certo? Nós não afirmamos que o corpo é ruim, que a matéria é ruim e o pensamento, a alma seria algo elevado. Muito pelo contrário. Jesus Cristo tem corpo ou não tem corpo? Jesus Cristo, na sua natureza humana, ele está corporalmente. Ele vive corporalmente. Certo? Então, nós também viveremos em um corpo. Nós não somos contra esses estímulos que nós temos também na Terra, desde que sejam bons estímulos. Certo? Então, é diferente. Em Mateus 6, por exemplo, nós somos advertidos quanto às preocupações com as necessidades aqui diárias. Que os gentios é que se preocupam com essas coisas. O texto que a gente falou, não se preocupe com o que há vez de comer, beber. Os gentios é que se preocupam com isso. Os gentios que se preocupam, como é que vai pagar aquela conta no final do dia, como é que vai ter roupa, como é que vai, quanto dinheiro que eu vou ter na conta quando eu me aposentar. Não que a gente não deva sermos precavidos e gerenciarmos bem o dinheiro para que não tenhamos necessidade, mas os gentios é que se preocupam demasiadamente com isso. Nós confiamos em Deus, trabalhamos, fazemos tudo conforme Deus nos manda e confiamos nele, não na insegurança das riquezas. E no final ele fala, então, buscar para em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas.
Então lá não fala só buscar o seu reino, a sua justiça e pronto, acabou. Mas ele fala que coisas não serão acrescentadas. Necessidades terrenas que serão suprimidas por Deus também. Suprimidas não. Supridas por Deus. Então Deus vai prover coisas também materiais para nós, para o nosso benefício. E nós seremos contentes, obviamente, tanto na fartura como na fome. Mas Deus proverá o necessário para nós. Então nossos desejos naturais não são errados. Pois Cristo também os teve, não teve? Cristo não passou fome? Não passou sede? Em duas palavras da cruz, não foi tenho sede? Cristo também, em seu corpo, ele tem necessidades como nós. De alimento, certo? De bebida. Desejo sexual também, quando é entre marido e mulher, no contexto do casamento, não tem erro nenhum. A gente tem um livro de cânticos lá. Então, não existe erro quando a gente tem um desejo de forma correta, apontado e executado de forma bíblica, como Deus prescreveu para o ser humano. Então, ser diligente, melhorar na vida, como a gente tem alguns provérbios, também não é errado. Desde que o nosso desejo, a nossa cobiça, não seja para ganância, para elevar as nossas riquezas e colocar nossa segurança nas riquezas. Então, esses desejos em si não são errados, certo? O desejo errado está, então, em harmonia com o pecado. E o bom desejo com o amor, certo? O que o autor coloca. Todo desejo errado vai estar bem harmonizado com o pecado, certo? Agora, todo desejo que brota do verdadeiro amor, o amor que Cristo nos manda, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como nós mesmos, o amor verdadeiro, como definido por Deus, não como definido aí por toda essa sociedade caída, o bom desejo está ligado a ele. Certo? Ele coloca que o bom desejo está associado com Cristo e o que ele concede. E ele chama isso de autárcia, vem do grego lá, autarx, que eu não lembro exatamente o que significa, mas seria o bom desejo. O bom desejo que está associado com Cristo e o que ele concede. Então, autárcia significa suficiência. Eu coloquei no slide, na verdade. Né? Então, desse grego, autarqueia. Então, não é autossuficiência. Então, lembrem que autossuficiência, autossalvação, essas coisas não pertencem ao cristão. Afinal, nossa salvação pertence a quem? A Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas, né? Monergismo, não é como a gente fala? É de Deus, não é sinergismo. Deus nos dá a salvação. Nós não nos salvamos através de mentiras, como a gente viu no mandamento anterior. Não é autossalvação, mas nós temos a autonegação. Nós sofremos aqui, mantendo a verdade, porque a nossa salvação está naquele que falou que seríamos salvos. Vivemos por fé. Então, seria o que Cristo nos concede, né? Suficiência em Cristo. Então, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Certo? Então, Deus proveu o necessário para que possamos superabundar em toda boa obra. Certo? Ele nos capacita, nos dá o que é necessário, tanto fisicamente, como intelectualmente, como materialmente, o que quer que seja, para que possamos andar nas boas obras que Ele preparou para nós. Certo? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Certo? Ricos, especialmente de bênçãos espirituais. E algumas vezes também Ele nos provê riquezas terrenas, para que possamos servi-lo, sermos bons mordomos. Então existe esse conceito de bom desejo, que é o que nós devemos ter, almejar, desejar, vermos a face de Cristo. Né? Esse é o desejo que todo cristão deve ter, como Moisés teve: Senhor, mostra a sua face, mostra o seu rosto, isso me basta. Esse é o nosso desejo, nós desejamos ardentemente isso, nós desejamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitos bons desejos que devemos apontar o nosso coração para eles, certo? Apontar sempre para eles. Isso vai nos direcionar para andarmos sempre em Cristo, fazendo as boas obras. Certo? Então, suficiência que deve ser entendida como contentamento. Certo? Afinal, Deus não é soberano? Nós estamos agindo e buscando sempre a Deus, o seu reino, em primeiro lugar? Deveríamos. Não sempre, mas deveríamos. Então, se nós estamos realmente almejando isso, crendo que Deus é poderoso, que a sua providência, Ele governa todas as coisas pela sua providência, não simplesmente largou o mundo
né, como um reloginho, mas ele governa todas as coisas, o que chamamos de providência, nós precisamos estar contentes. Afinal, Deus está no controle, inclusive do sofrimento. Nós vimos, quando nós tememos sofrimento, nós estamos colocando sofrimento como algo ao lado de Deus, ou muitas vezes acima de Deus, como se Deus não tivesse controle nenhum sobre sofrimento, mas Deus está no controle, ordenando todas as coisas para o nosso bem, certo? Então a piedade, ela é proveitosa se vem acompanhada de autárcia, né, que é 1 Timóteo 6,6. É em tudo contentes, né? Então fala de contentamento. Então a piedade é proveitosa quando ela vem acompanhada de contentamento. Certo? Quando nós realmente reconhecemos que Deus está provendo para nós o necessário. Que nós não estamos sofrendo aqui de forma injusta. Que Deus é justo e nós não. Tudo que nós sofremos aqui é porque nós merecemos. E nós não recebemos ainda tudo que merecemos, porque Deus, pela sua graça, nos perdoa e nos salva. Então, contentamento, a piedade, ela é proveitosa quando ela vem acompanhada do contentamento. Então, contentamento que não esquece das obrigações que acompanham aquilo que recebemos. Afinal, Deus nos concede muitos dons, muitos talentos. Nós vamos enterrar os nossos talentos? Esperar o dia? Ou nós vamos colocar aquilo para render? Então, contentamento não é simplesmente ficar lá parado, mas é pegar tudo que Deus nos dá e colocar aquilo para render. Usar para o benefício dele, para a honra dele, para engrandecer o nome dele. Certo? Quem tem dom para isso, que exerça. Quem tem dom para diaconato, que seja diácono. Quem tem dom para qualquer coisa, que exerça, que faça. E glorifique o nome de Deus nisso. É qualquer ofício que seja, não simplesmente ofício na igreja, mas se você tem dom para qualquer profissão, exerça aquela profissão para a glória de Deus. Certo? Que a gente já viu isso também antes. Então, tudo que a gente recebe tem uma finalidade. Certo? Não descansar com aquilo que recebemos, mas trabalharmos com os nossos dons, para a glória do nosso Deus. Tudo bem até aí? Então, autárcia, né? Uma palavrinha nova aí para a gente decorar. Muito bem, então indo mais além. Se medimos pelo exterior, o fariseu parece um santo. Certo? Se examinarmos o interior, o melhor dos santos merece o quê? O inferno. Afinal, quem tem o padrão que Deus exige? Ninguém. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há um justo, não há um sequer. Então não existe nenhum, interiormente falando, que realmente mereça o céu. Todos pecaram. Os católicos, eles dividem em 3 tipos de desejo. Os espontâneos, os alimentados e os realizados. Então, normalmente, não se coloca culpa sobre esses desejos espontâneos. A gente já viu que isso não é verdade. Nós somos culpados de tudo que fazemos e pensamos. Prestaremos conta de tudo, de toda palavra frívola que sai da nossa boca. Certo? E tem vários versículos. Então, absolve-me das faltas que me são ocultas. Enganou seu coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então esses são os 3 versículos que a gente leu. Salmo 19:2, Jeremias 17:9 e Gênesis 6:5. Então os desejos espontâneos, somos culpados por isso. Certo? Somos culpados por isso. Somos responsáveis por toda a cobiça, pois somos pecadores. Nós somos pecadores e cobiçamos pela nossa natureza. Porque nós somos pecadores, nós cobiçamos. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Certo? Paulo falando em Romanos 7, naquele capítulo que muito se discute, ele está falando sobre ele mesmo ou sobre alguém hipoteticamente? Creio eu que sobre ele mesmo, ele na situação atual. Então, como Paulo, a gente precisa gritar, nesse mesmo capítulo, fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Me livra desses pensamentos terríveis, por mais que pareçam brotar espontaneamente, fora do meu controle, me livra deles.
e Deus livrará. Receberemos um corpo novo, onde não, como Agostinho fala, né? A gente começa no... Adão e Eva começou no posso pecar, posso não pecar. Depois que a gente caiu, não posso não pecar. Certo? E agora não. Glorificado, não posso pecar. Chegaremos ao ponto em que não mais pecaremos. Não mais teremos esses desejos espontâneos, imorais. Receberemos um corpo glorificado. Nos livraremos do corpo dessa morte. Como Paulo reconheceu, graças a Deus por Jesus Cristo, que vai fazer isso. Nosso Senhor, Ele nos livrará de toda essa morte, de todo esse pecado, de toda essa cobiça, de todo esse problema que assola a nossa natureza caída. Deus nos livrará. Então o Catecismo de Heidelberg, ele não exagera quando ele afirma que o 10º mandamento exige o seguinte: jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os pecados e amar toda a justiça. O mínimo desejo não deve surgir no nosso coração. Muito pelo contrário. Amar a Deus com todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Isso é o que nós precisamos fazer. Certo? Alguma questão? Esse Heidelberg foi um reformador? Catecismo de Heidelberg, ele foi feito na Bélgica, né? Foi por 2 pessoas que eu não lembro o nome. Zwingli? Não, eu não lembro. É um catecismo... Foi na Bélgica ou foi Holanda? Ele é muito usado pela igreja holandesa, reformada e tudo. Ele é um dos catecismos muito bons, reformados ainda, que não faz parte do nosso Simples de Vé, mas é um catecismo bem interessante para a gente ler e estudar. Ele até não é tão grande. Ele é paralelo com... Na verdade, surgiu antes até da Confissão de Fé Westminster, né? Mas são as 3 formas, está dentro das 3 formas dos documentos adotados lá por essas igrejas reformadas, né? Então, são, de fato, são muito parecidos, muito similares à Confissão de Fé Westminster. São muito reformados mesmo. São bons. Pode ler com... Assim, julgue todas as coisas, né? A Bíblia te julga, mas todos os outros escritos a gente coloca debaixo da Bíblia, mas são muito bons. Né? São bem confiáveis ao tudo que a gente já estudou e aprendeu. Muito bem, então no Novo Testamento, nós temos o cumprimento das palavras que iniciam o decálogo. Né? Eu sou o Senhor, Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No Novo Testamento a gente tem o quê? Quem chegou e surgiu para a nossa salvação? Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou carne. Ele morreu por nós, para a nossa salvação. Nossa libertação se revela em Jesus Cristo, que no fim dos tempos nos ressuscitará, nos dando um novo corpo, com um corpo que deseja apenas as coisas do alto, com um corpo que vai somente agradar ao nosso Deus. Então, no Novo Testamento, a gente tem um cumprimento desse prólogo. A pessoa de Jesus Cristo já veio e morreu por nós, no nosso lugar, expiando todos os nossos pecados, prometendo um corpo novo. Então, nossa liberdade está em Jesus Cristo. Certo? Alguma questão até aí? Então, lembrando, a cobiça é algo profundo, enraizado na natureza humana, que começou lá com Adão. Então, é interessante, uma vez, eu vi falando sobre a diferença entre o primeiro e o segundo Adão. O primeiro Adão, ele cobiçou, não foi? Ele viu o fruto, a mulher viu o fruto lá, que era o quê? Desejável. Mas o que havia naquele fruto? Era um fruto especial, que dava mais desejo do que os demais frutos. Quando Deus descreve aquela árvore, havia alguma coisa mais especial do que as outras? Algo que chamasse mais atenção? Deus simplesmente falou, não coma desse fruto. Me ouça, tenha fé em mim. Esse fruto vai o quê? Certamente morrerás. Usou a propaganda e fez com que o homem caísse. Ajudou, né? A culpa principal, obviamente, é do homem, mas fez com que o homem cobiçasse. Agora veja o segundo Adão. O segundo Adão, Deus também falou alguma coisa para ele. Deu uma taça na mão dele, para ele beber. Nessa taça tinha alguma coisa que levasse ele a cobiçar? Algo desejável naquela taça? Muito pelo contrário, totalmente contrário à natureza de Deus. Havia lá, tem um livro do Sproul lá para crianças, que é O Príncipe e a Taça de Veneno. Eu li só a metade final, a Natália tinha lido a metade inicial, eu li a metade final para o Natan. Mas estava lá a fonte lá de veneno, Satanás lá perto, e o príncipe chegando para poder ajudar a população, e ele pega aquela taça e tem toda aquela descrição lá que o Sproul fala sobre aquele veneno terrível, aquele cheiro exalando, aquela coisa que só chamava morte, terrível, abominável.
E Cristo fez o quê? Diferente do primeiro Adão, ele obedeceu a palavra de Deus. Ele bebeu aquilo que não era cobiçável de forma nenhuma. Por quê? Para nós. Para o nosso bem, para o nosso benefício, para que não mais cobiçássemos essas coisas da terra, mas de fato colocássemos o nosso coração onde? Em Deus, nas coisas que realmente são desejáveis, para que não mais desejássemos essas coisas que não têm nenhuma prazer aqui na terra, que não são comparáveis às coisas da eternidade, mas que buscássemos a Deus que morreu no nosso lugar. Certo? Então, cobiçar não faz parte da vida cristã, especialmente quando a gente entende o que Jesus Cristo fez por nós, quando ele morreu por nós, no nosso lugar, para que pudéssemos ter acesso a Deus. Certo? Muito bem, então esses são os 10 mandamentos do nosso Deus. Precisamos cumpri-los para sermos salvos? Não? Devemos cumprir os mandamentos? Então não precisamos cumpri-los para salvação. Então é a pegadinha aqui para ver se está todo mundo atento. Que os 10 mandamentos é algo importante para todos os cristãos, mas não é isso que nos salva. Certo? Afinal, tem duas coisas que é muito importante a gente sempre ter em mente. É o que vai nos salvar o quê? Crer em Jesus Cristo, não é? E que ele fez por nós a expiação e a propiciação. Vamos pegar Romanos, na verdade, falando primeiro e segundo Adão, vamos abrir Romanos capítulo 5. A gente já tratou um pouco disso, mas tem os que afirmam que não devemos mais andar na lei, não é? Que a lei e a graça são incompatíveis. Afinal, estamos debaixo da lei ou da graça? Romanos 5, no finalzinho, fala 18 ali, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, Jesus Cristo foi aquele que expiou os nossos pecados, levou sobre ele os nossos pecados, mas também o sacrifício foi propiciatório, onde a justiça dele foi imputada a nós, onde nós nos tornamos justos, certo? Afinal, a justiça que Deus nos declara justo provém de onde? De Cristo. Diferente da doutrina católica, por exemplo, que afirma que a justiça, nós para sermos considerados justos, precisamos primeiro ser justos. Nós afirmamos que, como Lutero fala, a nossa justiça é alien, é fora de nós. Ela provém de quem? Do Filho, de Jesus Cristo, que não simplesmente nasceu para morrer, mas nasceu também para viver uma vida justa, para que essa justiça fosse imputada a nós. E Paulo fala então aqui, depois de tudo isso, que nós não precisamos da lei para sermos salvos, mas do Filho, ele fala, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Já que estamos debaixo da graça, vamos permanecer no pecado para a graça ser mais abundante? Ele fala de modo nenhum. A expressão, a rejeição mais absoluta ali que ele pode colocar, de modo nenhum, Deus o livre. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Certo? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Certo? E aqui vai, leiam depois todo o capítulo 6. A lei de Deus está aqui para a nossa liberdade. Ela não nos salva, foi Cristo quem nos salvou, mas agora somos salvos. Andamos no quê? Em pecado? Não, aqui ainda fala como seremos escravos, como ofereceremos nosso corpo para a escravidão do pecado? Não, a liberdade está em cumprir a lei do nosso Deus, em cumprir esses 10 mandamentos que Deus colocou para nós. Esse não é o meio de salvação, mas uma vez salvos, esse é o nosso meio de santificação, esse é o meio que agrada a Deus, esse é o meio que nos mantém em liberdade. Então, esse foi os 10 mandamentos que a gente estudou aqui, desde fevereiro, né? E que devemos sempre estudar e ter em mente para podermos agradar ao nosso Deus. Amém? Muito bem, então a gente encerrou mesmo os 10 mandamentos.
Próxima aula já não é mais os 10 mandamentos. Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar ainda sobre esse tema? É a última chance de vocês perguntarem hoje. Depois podem perguntar também. Nenhuma? Muito bem. Então, pastor, pode orar para a gente para encerrar, por favor?